Aleluia. Você crê que Ele vai prover de novo? Tem momentos, irmãos, na nossa vida que a gente passa por circunstâncias e Deus, Ele vem com a sua poderosa mão e Ele nos tira daquele lugar de aflição, de medo, de angústia. E pouco tempo depois, você acaba sendo confrontado com uma outra circunstância. E se você tiver influência, sob influência do espírito do medo, naturalmente você vai dizer: será que Deus vai me socorrer de novo? Aleluia. O mesmo Deus que proveu lá atrás é o mesmo Deus que Ele vai prover hoje. É o mesmo Deus, porque Ele não mudou. As coisas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, e eu posso dizer para você que elas podem até piorar. Pode vir com mais força do que antes veio. Mas o Deus que eu e você serve, Ele é poderoso para fazer, independente de circunstâncias, querido. Ele é Deus. Você não precisa temer. Você precisa descansar no Senhor. Aleluia. Aleluia. A tendência natural, queridos, é a gente pensar: meu Deus, dessa agora não tem como. Mas Ele me chamou nessa tarde para dizer para você: ei, você não lembra quando eu fiz lá atrás? Eu tenho certeza, querido, que houveram circunstâncias lá atrás que Deus, Ele te livrou. E Ele está dizendo nessa tarde: eu vou livrar de novo. Eu sou o mesmo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, Ele é imutável, querido. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria dar uma bagunçada aqui no louvor. Eu queria pedir para que eles voltassem para aquela segunda música, mas que começasse daquele momento assim: abre o mar para eu passar por ele. Puxa aí, pessoal. Aleluia. Aleluia. Oh. Pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Oh, aleluia. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho Aleluia. de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus é aquele que abre o mar. Às vezes a gente, na nossa própria força, a gente quer se levantar como homem de Deus e mulher de Deus e dizer assim: eu vou abrir esse mar. Moisés, ele tinha um cajado na mão, mas quem abriu o mar não foi o cajado. Quem abriu o mar não foi o cajado, querido. Não é o que você tem na mão, mas é o que você carrega. Você toca no mar, mas Deus é quem abre o mar. Oh, aleluia. Não se deixe enganar por circunstância, querido. Não permita que Satanás te roube.
porque você é um filho de Deus. E a música diz: pelo meu nome Ele me chamou. Deus, Ele te chama pelo teu nome. Deus, Ele te chama pelo teu nome. Você é importante para Deus. Pode todo mundo dizer que você não vai dar para nada, que você não vai conseguir. Eu posso falar sobre mim. Teve vários momentos na minha vida, queridos, antes de eu conhecer a Deus, que eu acreditava que não ia dar certo nada na minha vida. Existem duas teorias na geografia que diz que é o possibilismo e o determinismo. O possibilismo, ele diz que você muda o ambiente, e o determinismo, ele diz que você é fruto do meio que você vive. E eu sentia isso no coração, que eu era fruto do meio que eu vivia. E eu comecei a acreditar que eu não ia dar para nada. Eu comecei a acreditar que tudo que eu fizesse não ia acontecer, não ia dar certo. Porque as circunstâncias me mostravam aquilo, o meio que eu nasci, a ausência de uma paternidade, me fazia sentir frágil. Mas um dia, março de 2009, ele foi na minha cama. Eu gosto de lembrar disso, irmão. Deixa eu dizer um conselho para você. Todas as vezes que você estiver passando por circunstâncias difíceis, lembra do dia que Ele te resgatou. Lembra do dia que você teve um encontro com Ele. E tudo vai mudar na tua vida. Março de 2009, ele chegou na cama e disse: filho, é hoje. A partir de hoje, a tua vida está mudando. E eu resisti porque eu não conseguia acreditar que nada na minha vida daria certo. Mas num dado momento, Ele, com todo o amor, me fez acreditar que a minha vida seria diferente. E aí eu disse sim. E Ele me chamou pelo nome e disse: filho, Ricardo, levanta. Hoje começa uma nova história. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe onde você mora, e Ele sabe de tudo que você precisa. E Ele tem planos determinados para você, individual. E o tema que eu vou ministrar hoje é o Deus da singularidade. Aleluia. Louvor, muito obrigado, vocês são top. Pessoal, você pode sentar. Meu querido, fica por aqui comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Rafinha. Glória a Deus, queridos. Queridos, eu queria falar com vocês algo que Deus vem ministrando muito nesses últimos dias, porque a gente vê muito comumente uma crise de identidade que nossa geração está vivendo. E é engraçado que há um tempo atrás, isso era muito mais constante e visível e notório em crianças, adolescentes, jovens. E a gente via muito essa crise de identidade. Eu me lembro que há mais ou menos 12 anos atrás, quando eu assumi o ministério de jovem, eu pregava muito sobre identidade. Eu falava muito sobre identidade porque eu via que aquela geração estava com crise de identidade. Então Deus, Ele me levava a falar sempre sobre isso. Só que nesses últimos dias, Deus tem mostrado que a nossa geração ainda, os adultos, tem tido essa crise de identidade. E aí Deus falou forte comigo. Porque a gente tem uma luta com aceitação. E quando você se preocupa em ser aceito em algum grupo, em algum determinado grupo, para você estar lá aceito pelo povo, você se preocupa nisso, numa autoafirmação, porque você tem crise de identidade. Porque aquele que conhece a identidade que ele carrega, aquele que sabe que foi recriado em Cristo Jesus, aquele que conhece que ele é justiça de Deus,
Esse não tem crise de identidade. Mas o grande problema, queridos, é que muitas verdades têm saído do púlpito, muitas verdades têm sido ministradas sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor. Mas a igreja, muitas vezes, parece estar dormindo. A igreja parece que não está entendendo aquilo que Deus está falando. E acaba que, muitas vezes, as pessoas da igreja querem se autoafirmar. Ela quer mostrar que ela tem algum valor. Ela quer transparecer algum dom. E eu quero acalmar o teu coração nessa tarde. O dom que você tem, só você tem. Não procura disputar com ninguém, entrar em competição, porque você vai gastar energia à toa. Irmão, lá atrás, antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha muito essa luta de aceitação. Em todo grupo que eu chegava, eu me sentia inseguro, porque quando a gente tem um problema com paternidade, a gente é inseguro. E eu tinha, não porque meu pai fosse uma pessoa ruim, é que meu pai estava ausente de casa. Aos 9 anos, quando ele se separou da minha mãe, foi difícil manter esse relacionamento com ele. Então eu me senti inseguro. E era o tempo justamente ali de uma formação da adolescência. E o filho, eu quero trazer aqui um conselho para os pais. Seja um presente na vida dos seus filhos. Não deixa ele ser criado pelo vento que dá. Tá? Fortalece. E o que acontecia com essa insegurança que eu tinha no meu coração? Eu tentava chegar nos grupos e tentava me envolver ali. Eu me lembro, irmão, que já grande na faculdade, ainda não tinha me convertido. Eu comecei a fumar, porque eu queria integrar no grupo. Tinha um grupo que fumava, e a galera era muito gente boa ali. E eu lembro que eu estava paquerando uma menina do grupo, e essa menina fumava. Eu disse, meu irmão, para eu chegar nela mais fácil, eu vou fumar. E aí comecei a fumar. Veja a falta de identidade que a pessoa tem quando não conhece a Deus, quando tem um problema com paternidade. Para eu me tornar pertencente àquele grupo, eu fazia o que eles faziam. Eu odiava cigarro, irmão. O cheiro me dá pavor até hoje, de longe. Eu me lembro que minha mãe fumava quando eu e minha irmã éramos adolescentes. E a gente botava a minha mãe para fora de casa, porque ela queria fumar. Eu dizia, a senhora vai fumar sozinha, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não é obrigado a sentir esse cheiro. Mas quando você não tem a sua identidade formada, você vai querer vestir a roupa do teu irmão. Você vai querer viver o ministério que teu irmão vive, porque parece ser um ministério de sucesso. Sabe que me deixa incrível com essas coisas? É porque a gente tem um parâmetro do mundo de sucesso. Mas, meu irmão, procura o padrão de Deus para saber se você está vivendo uma vida de sucesso ou não. Porque talvez algumas pessoas tenham aparentemente um sucesso e para Deus não está valendo de nada. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Há um tempo atrás eu seguia muito o pastor Lucinho Barreto. E eu achava engraçado algo que ele fazia. Ele dizia assim, quando alguém falar de mim, eu digo para a pessoa assim, ó, fala aqui com a minha mão. Essa era a importância que ele dava para as pessoas que falavam dele. E eu cheguei nesse nível, eu não estou arrogante. Mas eu não estou preocupado com quem fala de mim. Sabe o que eu estou preocupado? Em fazer a vontade de Deus. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus e as pessoas estiverem com raiva de mim, me perdoe, irmão. Eu só estou tentando acertar. Eu não estou preocupado, pode ter certeza, em vestir sapato de ninguém. Se tiver um sapato físico para dar, o irmão aceita, não tem problema nenhum, viu? Mas o sapato que é da tua vida, só cabe a você, querido. E eu posso mostrar para você, com o exemplo de um grande homem de Deus, e esse homem é incrível. É um cara chamado de Pedrão. Pedro era um cara bizarro. Pedro era um cara que ele tinha tudo para não ser um grande destaque dentro dos discípulos. Porque Pedro era um cara broco, um cara brutão. Era um cara que não era letrado. Era um pescador, era alguém simples.
Mas Pedro foi chamado e testificou uma convicção no coração daquele homem. E ele já começou a desenvolver o seu ministério desde o início, com força. Sabe, numa rocha, como Rebeca falou aqui. Quando você está firmado na rocha, numa pedra angular, nada, nenhum vento te balança. E eu queria ler algumas passagens aqui que são inerentes da vida de Pedro. A primeira parte que eu queria falar com vocês aqui é lá em Lucas capítulo 5, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. E essa passagem todos nós conhecemos, que é a parte da pesca maravilhosa. E uma coisa que me chama a atenção nesse versículo em particular, quando acabou de falar, disse a Simão. A quem foi que ele disse? Simão. Aleluia. Quando Deus te chama, Ele chama pelo teu nome. Ele não vai chamar Ricardo, dizendo, ô Renato, vem cá. Não vai dizer, irmão. O barco que ele queria usar naquele momento era o barco de Pedro. Era o barco de Simão. Que mais na frente a gente vai entender que é como se for uma tradução. Simão é em grego não, o contrário, Simão é em hebraico e Pedro é em grego. Mas significa as mesmas coisas. E o que eu quero dizer para você com isso, queridos? É que Jesus Cristo, naquele momento que Ele estava ministrando, Ele decidiu, dentre todos os barcos, dizer, ó Pedro, eu quero usar o teu barco. Só que Pedro, ele foi uma pessoa que se dispôs. Pedro já havia ouvido falar sobre quem era Jesus, porque o irmão dele, André, se achegou primeiro a Jesus. E aí, quando Pedro escuta aquela ministração, eu acho que de tanto André falar sobre Jesus, ficou aquele interesse de escutar o que Jesus tinha para dizer. E naquele momento, quando Pedro ele disponibiliza o seu barco e de um dia cansativo, um dia que ele não teve sucesso, Pedro, ele nesse momento, Jesus chama ele e diz, lança a tua rede, Simão, para pescar. Ele diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E naquele momento Pedro ele colhe bastante peixe. Mas a questão que eu quero chamar a atenção para mim e para você aqui, é que era Pedro a pessoa que Jesus queria encontrar naquela tarde. Uma outra passagem que me chama bastante atenção, e são coisas particulares de Jesus com Pedro, está lá em Mateus capítulo 17, o versículo 25, que diz assim, sim, respondeu ele, ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Por que eu peguei essa passagemzinha sobre Pedro? Porque Jesus mais uma vez cita o nome de Pedro. Ele tinha vários outros discípulos ali. Os estudiosos acreditam que Pedro era o único que caberia pagar imposto, porque era o mais velho dentre os discípulos. Mas a questão é que Jesus tinha algo diferente para treinar em Pedro. E por isso ele diz assim, ó Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe, pega lá a moeda e paga o meu imposto e o teu. Jesus ele estava trabalhando, ele estava treinando Pedro para aquilo que viria mais na frente. E aí eu quero dizer para você, o treinamento de Deus para você é particular, querido. Não fique ciumado com as pessoas, mas fulano e cicrano está aparecendo mais, meu irmão, esquece fulano e cicrano. O que Deus tem para fazer na tua vida é com você. A única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. E Pedro, ele poderia aqui, e talvez até tenha causado um ciúme. Porque André, o irmão dele, conheceu Jesus primeiro. Mas você vê que o relacionamento de Jesus com Pedro é muito mais intenso do que com André. E aí o que eu quero trazer para você nessa tarde, irmão? Não tem ciúme dos teus irmãos. Não gera no teu coração uma inveja, porque
uma pessoa é assim, porque o sucesso dela, não se preocupa com isso. Procure em Deus qual é o teu propósito e vive ele na íntegra. E aí você vai ter um ministério de sucesso. Se Jesus ele te colocou nesse mundo, irmão, para pregar para uma pessoa, e você fizer isso, o teu galardão vai ser gigante. Às vezes vão ter pessoas daqui, irmão, na terra, que vai ter um ministério com milhares de pessoas seguindo. Muitos seguidores no Instagram, rede social, tudo. E quando chegar lá no grande dia, Jesus vai dizer, quem disse que eu lhe chamei para fazer isso? Quando você lê os livros de Kenneth Hagin, alguns deles ele relata. E ele começou a ter um pesar durante o seu ministério, e ele vai orar e questiona a Deus, Senhor, eu estou fazendo tudo certo e está pesado. E aí Jesus diz para ele, quem disse que eu lhe chamei para ser pastor? Depois de alguns anos, irmão, sendo pastor de uma igreja, e Jesus fala isso para ele. Então, o que eu quero chamar a tua atenção nessa tarde, cuidado, por não querer viver o ministério que é do teu irmão. Se preocupa com o seu. Eu, durante muito tempo, eu me comparei, principalmente no início da minha caminhada, e aí eu entendo hoje, uma questão de imaturidade. Eu me comparava muito com as pessoas. Às vezes eu ficava triste por algumas circunstâncias que acontecia, e eu via as pessoas desenvolvendo, e eu ficava olhando, caramba, tá desenvolvendo tão rápido, e parece que não estou saindo do canto. E aí eu me comparava com as pessoas. Mas quando eu cheguei à maturidade, o nosso ministério tem um rema, e ele diz como ser guiado pelo Espírito Santo. Existe uma matéria sobre isso. E quando você começa a ser um filho maduro e começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você começa a entender que não precisa ter aquilo que teu irmão tem. Eu não quero gerar no seu coração um conformismo. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Porque a gente precisa querer sempre mais de Deus. Mas eu também não posso me comparar, mas fulano tem e eu não tenho. Deus ele não quer isso para você, porque isso vai causar peso e dano na tua vida. Pedro, no seu ministério, na passagem lá em Mateus capítulo 14, versículo 29, também são passagens todas conhecidas, irmãos. Eu quero frisar aqui a participação de Pedro no ministério de Jesus. Lá em Mateus 14, versículo 29, diz assim, ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ao invés de a gente ficar nos preocupando em ministério alheio, se preocupa em escutar a ordem de Deus. Quando ele disser, vem, você vai. Quando ele disser, vá, você vai. Não te preocupas em outras, sabe? Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente quer ver coisas mirabolantes, sabe? Para a gente sucesso é ter muito seguidor, é ter muita gente ao redor, é ter um poder, é ter sucesso. Mas para Deus o sucesso é você estar dentro do seu propósito. Esse é o sucesso que Deus tem para mim e para a tua vida. E Pedro, ele escutou a voz ali. E mais uma vez a gente pode ver que existiam outras pessoas ali no meio. Mas Jesus falou com Pedro, mas por quê? Porque Pedro foi quem tomou a frente e falou com Jesus. Talvez o planejamento de Jesus não era que ninguém andasse sobre as águas. A ideia de Jesus era chegar no barco. Mas Pedro foi ousado. E aí eu quero dizer para você, procure ser ousado naquilo que Deus chamou para fazer. E aí você vai ver coisas poderosas acontecer. Você vai começar a andar até por sobre as águas. Outra coisa incrível que Pedro viveu, que é lindo também, está lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 1, que diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e ao irmão Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi
transfigurado diante deles. Versículo 2. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. Pedro, naquele momento, ele teve uma experiência incrível. E estava junto ali com João e Tiago. Mas aquela experiência era particular para eles três. Os outros discípulos poderiam até questionar. Mas Jesus, a gente queria ver lá as coisas acontecendo, o pessoal aparecendo. Mas existem coisas, irmão, que Deus vai proporcionar só para você viver. E sabia que a gente precisa tomar cuidado até quando a gente conta as nossas experiências. A gente precisa tomar cuidado até para quem eu vou contar minhas experiências. Porque vão ter pessoas que não vão entender. Haverão pessoas que quando você contar, não vai valorizar como deve valorizar. Ou até mesmo vai gerar no coração delas um ciúme, uma inveja, e não é legal. Mais uma vez eu quero chamar a atenção. Deus é um Deus da singularidade, irmão. Ele trata você no pessoal. É você e Ele. Ele é um Deus que chama a igreja, mas Ele é um Deus que chama no íntimo também. Ele é o Deus do muito, mas Ele é o Deus do quarto também. E eu preciso estar atento para viver isso. E não ficar preocupado. Ah, mas meu irmão está andando pelas águas. Meu querido, Deus tem mais para você. Deus tem coisas sobrenaturais para você viver. Veja que momento incrível aqui que Pedro passa lá no capítulo 16 de Mateus. E é engraçado que é tratamento de Deus. Porque a gente acha lindo quando Pedro ele toma a frente, né, e Jesus faz uma pergunta, né, o que eles acham que Jesus é. E Pedro toma a frente lá em Mateus 16, 17, diz assim: então Jesus afirmou: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. E aí o pessoal se anima. Caramba, Pedro é desenrolado. Mas mais embaixo, Pedro dá um vacilo. Na empolgação, vai para o versículo 23 do Mateus 16, que diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Você vê que o tratamento ele precisa ser individualizado, porque Pedro ele sabia escutar Jesus dizendo assim: ó, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai. Parabéns, Pedro, que massa, tu estás ligado no Espírito. Mas também Pedro aprendeu a escutar: para trás de mim, Satanás. Você está preparado para escutar isso? Às vezes a gente quer escutar alguém dizendo assim: cara, tu é cheio do Espírito. Mas quando a pessoa vai dar uma exortação, o irmão fica de cara emburradinha. Não é assim? A gente quer o bônus da situação, mas o ônus, não quero ser tratado nada. Como é que tu quer andar sobre as águas, se tu não quer ser tratado por Deus? Como é que você quer receber um elogio de Jesus, mas você não quer ser tratado por Ele? Aleluia. Outra experiência incrível que Pedro vive é o fato de Jesus chamar ele para orar junto. Você já pensou? Eu fiquei imaginando. Jesus Cristo tem uma igreja, tem vários discípulos seguindo Ele. Mas aí, Ele está passando por uma aflição. E aí Ele manda um WhatsApp: Ricardo, chega aí para a gente orar que eu estou aflito. Cara, eu fiquei pensando nisso, eu disse: meu Deus, se Jesus me chamasse para ajudar Ele em oração, rapaz, eu ia ficar feliz demais. Eu ia ficar dizendo assim: meu Deus. Só que é engraçado. Os caras, aparentemente, eram os caras que estavam junto com Jesus, que estavam junto ali o tempo todo, pegava junto com Ele. Ao ponto de Pedro dizer: não, Jesus, se alguém vier Ele pegar, a gente mata Ele, não deixa Ele pegar não. Só que acontece,
Nesse momento, Jesus chama eles para vigiar, porque Jesus estava aflito pelo momento que estava se aproximando. E no capítulo 26 de Mateus, no versículo 40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? E é engraçado aqui que mais uma vez tinha o nome de Pedro frisado. Tinha 3, Pedro, Tiago e João. Por que Jesus só disse Pedro? Pedro estava sendo tratado para algo específico. Vai ter vezes, irmão, e aí eu quero dizer para você aqui, que o nosso pastor vai puxar a orelha com mais força. Mas é porque existe algo específico para a tua vida. Não é para te colocar para baixo, não. Às vezes a pessoa fez, mas tanta gente faz isso e o pastor só chama a minha atenção. Aleluia, meu irmão, dê glória a Deus quando você for corrigido pelo seu pastor. Isso é cuidado com a tua vida. Pedro estava sendo cuidado por Jesus. Vocês sabem, vocês vão ver mais na frente, que Pedro ia ser o cara que ia estabelecer a igreja. Então esse cara tinha que ser forjado. Ele pode até ter pensado no dia, né? Mas está dormindo João, Tiago, eu também, está nós 3. Por que ele só me chamou a atenção? Meu irmão, não permita que as pessoas que não viram você plantando questione aquilo que você está colhendo. Porque muita gente pode dizer assim: caramba, Pedro pregou e 5.000 pessoas se converteram. Mas olha aqui o que Pedro estava plantando. Ele estava sendo exortado, estava sendo cuidado por Jesus, estava se submetendo, porque talvez, se eu e você escutassem para trás de mim Satanás, nunca mais vocês voltariam na igreja. Espera aí, pastor Márcio me chamou de Satanás, bicho, está aí doido, né? Vou mais nada. Já pensou? Mas é isso que eu digo, muitas vezes, queridos, as pessoas nos encontram em uma determinada fase da nossa vida e questionam o que a gente está colhendo. Mas não permita que ninguém coloque em xeque aquilo que você está colhendo em Deus. Porque com certeza, essa pessoa não viu o que você plantou no secreto com ele. É muito fácil a gente criticar alguém quando você não viu o que ela passou para chegar nesse lugar. Então, meu irmão, tudo tem um propósito. Pedro foi chamado a atenção aqui porque era ele o cara da vez. Tanto é que mais na frente, né, Pedro ele chega a negar Jesus 3 vezes. Isso está lá no capítulo de Lucas, versículo 22. E Pedro, com certeza, naquele momento que Jesus fita os olhos dele, meu irmão, eu já fiquei imaginando também a aflição também que eu ia sentir nesse momento. Você já pensou? Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. E na 3ª vez, quando você negasse, Jesus fitasse os olhos em você. Eu fiquei imaginando, não sei quem jogou Mortal Kombat aqui, tinha um escorpião que botava o olho de fogo assim. Eu ficava imaginando assim, Jesus, olhando para mim, me fuzilando. Só que na verdade era um olhar de amor. Era um olhar dizendo assim: está vendo, filho? Eu sabia que ia acontecer, mas mesmo assim, sabe o que aconteceu? Em Marcos 16, quando Jesus ele ressuscita, no versículo 7, ele diz: avisa lá os discípulos e a Pedro. Tinha algo diferente com Pedro. Jesus estava trabalhando Pedro para viver e assumir a primeira igreja que ia ser fundada. Talvez a gente, quando vacila, quando a gente tropeça, vem aquele espírito de acusação. E ele diz para você assim: não, você não vai conseguir. E com certeza em Pedro naquele momento, a gente chega até a ver que Pedro, quando Jesus ele morre, Pedro volta a pescar, ou seja, Pedro fala: rapaz, não tem mais jeito. Ou seja, eu neguei o homem 3 vezes, o homem morreu, deu ruim. Mas Jesus, ele olha para você
e diz assim, ó, avisa para a igreja de Casa Caiada e para Renato Mangabeira, tem jeito. Jesus, quando ele volta para você, ele volta com tanto amor, que ele fala o teu nome. Ele diz, ó, independente do que está acontecendo, tem jeito sim. Sabe por quê? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou, para te dar vida e vida em abundância. Pedro tinha perdido as esperanças, irmão. Pedro disse, não vai dar mais. Mas Jesus é tão lindo, é alguém tão apaixonante, que quando ele procura Pedro ali, depois que ele ressuscita, eu acredito que foi proposital. Do mesmo jeito que Pedro negou por 3 vezes a Jesus, Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele ama. Está lá no capítulo 21 de João 17. E ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. E ali ele está revelando, Pedro, acorda, homem. Eu estou te chamando para fundar uma igreja. Eu sabia que você ia me negar, mas eu já estava te preparando para começar a maior igreja. E na primeira pregação, Pedro, você vai entender porque eu disse, apacenta minhas ovelhas, se você me ama. E aí, queridos, lá em Atos, capítulo 4, versículo 4, diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subiu o número de homens de quase 5.000. Pedro passou por todo esse processo, sendo chamado por Jesus pelo próprio nome. Quando Jesus o exortou, quando Jesus, ele falou para ele, naquele momento, quando ele corta a orelha de Malco, ele diz, ô Pedro, não faz isso não, homem, pelo amor de Deus, vou fazer cirurgia aqui. E bota a orelha de volta do homem. Ele estava chamando a atenção de Pedro, porque ele sabia o propósito que ele tinha preparado para a vida de Pedro, irmão. E tudo isso que eu trouxe sobre a vida de Pedro, para falar com você, é para que você entenda que existe um propósito de Deus particularmente para você. E que em muitos momentos na nossa vida a gente pensa até que Deus esqueceu da gente. Porque as coisas estão ficando de mal a pior, e vai surgindo dificuldades, e vai surgindo lutas. Ontem o pastor Márcio, quando estava batizando uma pessoa, ele disse assim, para um grande propósito, existem grandes desafios. Mas não te preocupa não, porque Ele está contigo. E é algo só você e Ele. As pessoas podem até querer vestir a veste que é sua. E aí tem gente na igreja que fica preocupado. Não, essa roupa é minha. Não se preocupe em proteger a tua roupa. Porque a veste que você usa, só você pode usar. As pessoas podem até querer vestir, mas não vai dar certo. Vai ter que ir para a costureira para adaptar. Mas aquilo que é seu, irmão, é seu. Aquilo que Deus determinou para mim e para a tua vida, vai se cumprir na minha e na tua vida. Pode pessoas se levantarem e dizer que não vai dar certo, que você não tem chamado para isso. Eu lembro que os frutos da insegurança que eu vivi durante um bom tempo, eu ficava muito triste quando alguém dizia que eu não iria desenvolver em nada. Hoje eu posso dizer para você que eu não me preocupo mais quando as pessoas dizem que eu não vou dar certo. Sabe por quê, irmão? Porque só quem pode dizer se vai dar certo ou não foi aquele que foi na minha cama me buscar. Pode falar o que você quiser, mas Ele que tem cuidado de cada passo que eu tenho dado, ao ponto de me livrar de tantas coisas que eu vivi até hoje. Meu irmão, ninguém tira essa convicção do meu coração. E eu quero te estimular a ter essa convicção.
Todas as vezes que Satanás bater na tua porta, para te dizer que não vai dar certo na tua vida, lembra para ele quem foi que te resgatou. Lembra para ele, ó, tem alguém que me ama tanto, que ele deu a própria vida por mim. Esse sim, pode dizer o que vai dar certo e o que vai dar errado na minha vida. Outra pessoa não pode, irmão. Não permita que Satanás te roube. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é feitura das mãos do Senhor. Você é um diamante nas mãos de Deus. Eu achei engraçado, esses dias lá na escola de ministro, o pastor André que estava aqui, ele fez uma pergunta para nós lá na escola. Ele disse assim: qual a mensagem que Deus te deu para você passar para as pessoas? E é algo bem reflexivo a gente pensar sobre isso, porque se Ele te deu uma mensagem, ela está aí contigo. Você sabe que teu irmão não pode tirar essa mensagem do teu coração para dar para ninguém? Ela é sua. E eu fiquei pensando, qual a mensagem que Deus me deu? E aí, Deus falou fortemente comigo. Irmão, é uma coisa surreal, que eu vivo todos os dias com Deus. É engraçado que desde o começo, quando eu me converti, a coisa que eu mais falava, quando eu fazia uma analogia de quem era Deus para mim, eu dizia assim para as pessoas: não tem aquela namoradinha que você sonhou um dia ter? Vamos supor que você conseguiu conquistar ela. E aí você começa a ter a primeira oportunidade de marcar um jantar com essa moça. E naquele dia, próximo da hora de você encontrar com ela, começa a dar aquele friozinho na barriga. E aí eu dizia, isso é o que eu sinto quando eu oro, quando eu falo com Deus, quando eu me relaciono com Ele. E sabe o que Deus me fez pensar? Que Ele gerou em mim uma paixão por Cristo. Eu sou apaixonado por Ele. E aí quando aquele pastor André pergunta, qual a mensagem que Deus deu para você? Eu disse, com certeza, estimular as pessoas a serem apaixonadas por Cristo, como eu sou. Esse é o meu chamado, irmão. E eu comecei a identificar, esse rapaz só pode ser, porque é uma paixão muito doida. Eu acordo e durmo, irmão. Parece um negócio, e não se preocupe comigo, pelo amor de Deus, não pense que eu estou querendo dizer para você que o meu relacionamento é melhor do que o seu, nem nada, não tem nada a ver com isso. É porque eu durmo e acordo pensando nele. É algo que eu me apaixonei de um jeito, que por isso que eu não consigo parar de falar em Jesus. Sabe, o meu coração acelera quando eu falo, quando eu oro. Do mesmo jeito, quando eu estou aqui falando para vocês de Jesus, quando eu estou no chuveiro chorando junto com Ele, eu sinto essa presença. E é isso que eu tenho como mensagem para carregar para você. Existe algo de Deus dentro de você, que só você pode desenvolver. Essa paixão que está aqui dentro, que arde, só eu sei, irmão, o que eu sinto. E por isso que eu prego Jesus. Existe algo particular de Deus contigo. Se você parar e pensar e refletir, você vai começar a entender assim, realmente é isso. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E aí Pedro, ele sendo trabalhado por Jesus, na sua particularidade, na primeira pregação que Pedro fez, após receber o Espírito Santo, irmão, foi algo incrível que aconteceu.
foi uma pesca maravilhosa, sendo refletida em homens. Porque a primeira pesca que Pedro fez com Jesus, foram muitos peixes. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou te fazer pescador de almas. E aí na primeira experiência também, foi uma pesca maravilhosa. Ou seja, tudo que Jesus está tratando contigo, é para que você tenha uma vida de sucesso nele. Para que você cumpra o teu propósito. Pode muita gente falar, irmão, vai falar. Desculpa te dizer isso. Eu já escutei tanto falar, porque você é assim, porque você é assado, porque... Eu digo, meu Deus. Sabe a minha única preocupação quando eu sei que alguém está falando de mim? A única, posso dizer para você com toda sinceridade. É só que ela está perdendo tempo de crescer. Essa é a única preocupação que eu tenho com quem fala de mim. Porque tem até um ditado que o pessoal fala no mundo, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Irmão, não se preocupa. O teu negócio é com Deus. Você não tem nada de que está se justificando para ninguém. Você não tem nada de que se moldar o que as pessoas querem que você seja. Você não precisa mudar a sua vida, o seu propósito, o seu jeito de ser para agradar ninguém. Você precisa ser você, porque Jesus, Ele te ungiu. Ele não ungiu alguém parecido contigo. Viva a característica que Deus imprimiu em você, irmão. A identidade que Ele forjou em você. Não permita que isso seja roubado. Não precisa você mudar. Tem muita gente querendo se adaptar na obra de Deus para agradar a A e a B. E eu te aconselho nessa tarde, não faça isso. Viva o que Deus tem para você de forma intensa. E deixe o povo falar. Se você fizer bem, o pessoal vai falar. Se você fizer mal, vai falar. Então não se preocupa com isso, em nome de Jesus. Agora, não abre mão de fazer a vontade de Deus, não. Em alguns momentos você pode até se sentir numa situação difícil, e Pedro também passou por isso. Teve um momento que Pedro abandonou tudo e foi pescar de novo. Ele voltou para a vida antiga. Mas eu quero te dar um conselho. Faz igual a Eliseu. Queima tudo, para tu não ter como voltar. Porque se você fizer igual a Pedro, deixar a rede guardada, uma hora você vai poder voltar para lá. Mas se você der fim a essa rede, irmão, você nunca mais voltar a pescar. Pode dar o que for. Sabe que em alguns momentos na minha vida eu ficava pensando, né? O medo de uma hora na vida não conseguir viver o que Deus queria. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, será que eu fui chamado mesmo para esse negócio? A dúvida vinha. E eu estou dizendo isso para você, porque é natural, irmão. O passarinho, ele pode passar pela tua cabeça, mas ele não pode fazer um ninho lá. Haverá momentos na sua vida que você também pode duvidar da tua capacidade. Mas todas as vezes que esse pensamento vier, lembra do que Deus fala sobre você. Não permite que ninguém, nem os teus próprios pensamentos, porque às vezes a gente se preocupa com o que alguém vai falar, mas às vezes é o nosso interior mesmo que está falando. Mas eu digo para você, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos a vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, precisa renovar a sua mente. Hoje em dia, quando o Satanás dá uma ideia, eu já rebato. Não tem ideia dele aqui, não. Quando ele diz será, eu digo, vai para lá, miserável. Será nada.
Será era uma música de um profeta aí. Mas não entra nessa, irmão. Vive a singularidade de Deus na tua vida. E é tão bom. Sabe que eu não tenho medo mais hoje do meu ministério. Já está acontecendo, eu já estou vivendo, não estou nem aí para nada. Eu quero fazer a vontade de Deus somente. Eu quero botar essa paixão que está aqui dentro para fora e ponto. E às vezes as pessoas pensam assim: ô Ricardo, mas eu não tenho como botar essa paixão para fora porque eu não tenho a oportunidade de ter um púlpito. Deixa eu dizer para você. Eu trabalho hoje, a minha escala no meu trabalho é 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E algumas urgências terça e quinta. Eu passo muito mais tempo no púlpito do meu consultório do que aqui. Aí, sinceramente, eu dar uma desculpa de que eu não tenho um púlpito para pregar, é sem vergonha isso, não é? Pelo amor de Deus. Todo dia, irmão, senta alguém na cadeira. Se eu não falar de Jesus, eu sou um cara de pau. Não porque eu não tenho oportunidade. E é. Será que você não passa por alguém todos os dias? O melhor lugar, irmão, de você mostrar a tua paixão por Jesus é ali mesmo. No lugar onde você convive, com as pessoas que você vê. Esse é o lugar de você viver aquilo que Deus te fez como singular para viver. E aí você vai começar a colher todo o fruto que Deus determinou para a tua vida. Eu comecei a entender isso muito rápido. E o bom, né, que sendo dentista, eu posso até me amostrar. Porque eu sempre digo pro povo: olha, eu prego bem, velho. Você pode até não gostar, mas que meus pacientes ficam de boca aberta, fica. Você pode até vir aqui na igreja e não gostar da minha pregação, mas se sentar na cadeira lá, já era. Você vai ficar de boca aberta eu pregando, né? Eu sei que talvez não seja né? Porque é boa a pregação, mas porque está de boca aberta já era. Meu irmão, usa tudo aquilo que você tem. Existe um dom dentro de você. Não veste as vestes de ninguém, não. Veste aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Eu estava hoje pela manhã escutando o pastor André pregando. Ele falou algo que mexeu muito comigo, porque era algo que eu tinha de montão dentro de mim. Ele falou sobre complexo de inferioridade. É engraçado que a gente não consegue, quando você tem aquele troço, você não consegue identificar de onde surgiu aquilo. Mas o fato era que eu sempre me colocava para baixo em relação às pessoas. Até engraçado, recentemente eu vivi algo incrível e eu sei que foi Deus me mostrando que tudo podia ser diferente. Eu fui ver o meu filho jogar um torneio que teve. E o jogo deu empate e no final foi para os pênaltis a decisão. E eu achei incrível, irmão, quando meu filho chegou para o treinador e disse assim: tio, me dá a bola que eu bato. Aquilo mexeu comigo, irmão. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para você, eu não era um Neymar não, mas eu jogava direitinho. Eu jogava uma bola legal. Mas eu nunca tive, irmão, essa iniciativa de dizer assim: me dá a bola para eu bater o pênalti. Eu nunca tive essa personalidade. Sabe por quê? Porque eu tinha complexo de inferioridade. Eu achava que sempre alguém era melhor do que eu. Então eu deixava sempre que o outro batesse. Só que um dia, aleluia, como é que Deus marca encontro? E um dia ele disse para mim assim: Ricardo, as coisas agora já
já mudaram as estações. Não é mais a insegurança que você teve, o pai que você teve. A partir de agora, Ricardo, é a segurança que você vai passar e o pai que você vai ser. Irmão, procura passar segurança para as pessoas, porque existe algo poderoso dentro de você. Marco Aurélio pregou, existe um tesouro dentro de você. E você pode sim hoje ter segurança e convicção e dizer assim: dá a bola aqui que quem vai bater sou eu. Sabe, e eu quero dar um alerta aqui agora para os homens. Depois as mulheres me pagam, vão lá fora. Quando tiver um negócio pegando fogo dentro de casa, a situação está difícil, está complicado, Deus te chamou, homem, para dizer assim: dá a bola aqui, que quem vai bater sou eu. Deus, ele te chamou para ser o homem da casa. Sabe que a identidade do povo está meio bagunçada, mas você precisa entender o chamado que Deus deu para você. Você foi chamado para ser sacerdote do teu lar, para colocar as coisas em ordem. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. E você precisa ter autonomia e dizer assim: dá aqui que quem vai resolver sou eu. Porque Deus colocou algo dentro de mim e essa responsabilidade eu não vou abrir mão. Pedro pode ter passado por muitas coisas, irmão, mas quando foi na hora de pregar, ele disse: deixa que quem vai pregar está aqui. E ele pregou e foi 5.000 homens convertidos naquela noite. É tempo, irmão, de você dizer e chamar a responsabilidade daquilo que Deus te chamou para fazer. Para de empurrar para os outros. Para de dizer que você não consegue. Ah, eu não sou capaz. Ah, porque eu nasci assim. A minha família foi assado. Porque eu sou o pobrezinho. Seja um homem. Assuma a responsabilidade. E agora eu posso dizer para você, igreja: não espere o outro fazer. Não critique o outro que está fazendo errado. Faz a tua parte. É muito fácil a gente falar dos outros. Difícil é a gente ir lá e fazer. Uma das coisas incríveis que eu escutei o pastor Márcio falando aqui. O pastor Márcio é com umas pérolas incríveis. Ele disse assim: se você vem me contar um problema, você é parte dele. Não leva problema para ninguém não, irmão. Resolve. Já traz com a solução. Ó, está aqui. Foi feito. Pedro era o cara que tomava a frente. Jesus está ali, deixa eu ir aí. Andou pelas águas. Chegou o tempo de levantar Pedros dentro da igreja. Pessoas ousadas. Pessoas com vontade de viver o propósito. E viver de forma intensa. Não abrindo mão. Porque existe algo poderoso dentro de você, querido. E Deus confia em você. Mesmo que você não confie, Ele confia. E um último versículo que eu quero deixar para você aqui, Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Declare assim: eu sou do Senhor. Você é de Deus. Ele disse: você é meu. Ele determinou isso. Então não fica com medo, com insegurança, mas executa aquilo que Deus chamou para fazer, queridos. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, porque Ele é quem faz. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu queria antes de descer só fazer 2 indicações de livro aqui. O Caminho de Deus para a Saúde Mental, de Rick Renner. Por que eu escolhi esse livro? Esse livro fala sobre saúde mental. O grande problema das pessoas que não têm identidade é a mentalidade, que não está saudável. A gente precisa colocar em dia a nossa mente.
Porque muitas vezes ela sabota a gente. Meu irmão, esses homens de Deus, inspirados pelo Senhor, escreve essas pérolas aqui, é para que nós venhamos a crescer. Então, se você acha que está meio bagunçado aí o juízo, eu vou logo comprá-los. Ajeitar o juízo aqui do homem. O outro é Ladrões de Sonhos, Rick Renner também. Por quê? Acontece que as pessoas roubam nossos sonhos. É algo que a gente precisa pensar. Sabe por que a gente permite que os outros roubem? Porque a gente não sabe o Deus que a gente serve. Quando você entender o Deus que você serve, você não vai ter medo que ninguém te roube nada. Porque a Bíblia disse que o guarda de Israel, ele não dorme. Você já pensou, guarda 24 horas? É top, irmão. Deus é bom. Deus cuida de você, queridos. Deus, ele está preocupado com a tua vida, sim. Talvez você possa dizer assim, não, mas eu sou tão insignificante. Para Deus, você não tem noção. O sangue de Jesus foi escorrido naquele madeiro por você. Então você é muito importante para Deus, queridos. Amém? Glória a Deus. Antes de descer, eu queria só dar uma oportunidade aqui. Eu não sei, eu vou fazer bem rapidinho. Eu não sei se você está aqui nessa tarde e você ainda não teve um encontro com esse Deus da singularidade. Talvez você ainda não tenha esse relacionamento e por isso você tem uma vida instável, você tem uma vida insegura. E eu queria dar uma oportunidade nessa tarde para você. Tem alguém aqui que não conhece a Cristo, que quer aceitar Jesus nessa tarde e que nunca deu esse passo em direção a Ele? Tem alguém aqui? Amém? Todos salvos? Glória a Deus, queridos. Então que Deus te abençoe na prática da palavra em nome de Jesus, querido. Deus abençoe.